Alô, devoto! Que alegria ter você junto com a gente aqui na TV Pai Eterno. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Você sabe que nesta campanha da fraternidade nós estamos trabalhando um tema sobre a ecologia, sobre o cuidado da nossa casa em comum, os impactos que tem na natureza, as ações humanas. E a gente pensou, mas e na construção da nova casa do Pai? Como são abordados, esses temas, como são realizados todas as atividades visando proteger a natureza, visando o descarte de materiais que são realizados numa obra dessa dimensão. Por isso, hoje a gente veio mostrar para você os impactos ambientais da construção da nova casa do Pai. Você vai acompanhar tudinho com a gente. Mas é claro que antes eu tenho que agradecer a você, querido filho e filha do Divino Pai Eterno, que colaboram conosco, que rezam pela nossa evangelização. Sem você seria difícil, viu? Todo esse trabalho que nós realizamos, até seria impossível. Sem muitas mãos da nossa família de amor e nesta evangelização, nós não conseguiríamos abranger a construção da nova casa do Pai, que com a graça do Pai Eterno, nós não paramos em nenhum momento, mesmo diante da pandemia, nós não conseguiríamos sustentar as nossas obras sociais redentoristas aqui na cidade de Trindade. Nós não conseguiríamos permitir que a TV alcançasse milhares de lares pelo nosso Brasil. Como é bom poder chegar até a sua casa, levar a casa do Pai até você, com conteúdo de evangelização, entretenimento, com as novenas, com a transmissão da Santa Missa, com tudo aquilo que nós realizamos aqui 24 horas por dia. E você sabe que nesse ano de 2025, nós temos levado a expansão da TV Pai Eterno para mais cidades e queremos ainda continuar evoluindo, viu? E também você que nos ajuda na manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, você que está acompanhando a reforma do forro da igreja, já trocamos o telhado e agora precisa de climatização, um forro que tem acústica para ouvir melhor o padre, o Ministério de Música, os leitores. Então tudo isso é você que ajuda e colabora. Se você está me ouvindo agora e ainda não faz parte da nossa família, manda seu WhatsApp ou então liga pra gente, viu? Pelo 62 3506 9800. Liga e fala assim: olha, eu quero fazer parte desta família de amor. Vamos acompanhar então os impactos ambientais na construção da nova casa do Pai. Em Trindade, a construção da nova casa do Pai surge como um projeto de fé e transformação. Porém, um projeto dessa magnitude não pode ser separado da sua relação com o meio ambiente. Em um cenário onde o cuidado com a natureza se torna cada vez mais urgente, o empreendimento carrega consigo o compromisso de não apenas erguer um templo, mas de ser um exemplo de respeito e preservação ambiental. Este é um dos principais princípios que norteiam a construção, que também se alinha à proposta da campanha da Fraternidade 2025, Fraternidade e Ecologia Integral. A campanha da fraternidade quer chamar a atenção da gente para todas as situações da vida, inclusive quando a gente vai construir algo, como a gente está construindo aqui o Santuário do Divino Pai Eterno. É preciso construir com olhar na ecologia, com olhar no todo, com olhar no cuidado do planeta. Então não basta simplesmente erguer um prédio, erguer uma construção, mesmo um santuário que é algo divino, abençoado, e simplesmente ignorar os demais que estão ao lado. Ao longo de todo o processo, a preocupação com os impactos ambientais começou a ser incorporada já nas primeiras etapas do projeto. O planejamento da obra inclui, desde a sua concepção, uma série de ações para minimizar os danos ao ecossistema local. Isso envolve desde a busca por licenças ambientais necessárias até a definição de estratégias específicas para preservar o solo e a vegetação ao redor da área. Em qualquer construção, qualquer trabalho da construção civil tem que ser feito um estudo anterior ao início da execução para que seja verificado quais os impactos ambientais, quais os impactos aquela construção vai gerar naquela comunidade. Então existe um consultor, um engenheiro ambiental que vai trabalhar fazendo esses levantamentos, essas análises. Então ele vai verificar
qual que é o tipo de resíduo a ser gerado, qual o tipo de remoção da vegetação natural que eu tenho que fazer, qual que é o trabalho que tem que ser feito no solo. Então faz-se esse levantamento e a partir daí ele gera um documento e todos os trabalhos são feitos a partir desse documento que é gerado. Uma das primeiras ações foi a avaliação detalhada do solo. Antes de qualquer movimento de máquina, a área foi cuidadosamente estudada para garantir que o processo de construção não impactasse o lençol freático, evitando assim qualquer risco de contaminação das águas subterrâneas. Isso reflete um compromisso profundo com a integridade do ambiente natural, assegurando que a obra não interfira no equilíbrio dos recursos naturais da região. Em relação ao processo de execução da construção, é feito um estudo do solo, mas esse estudo do solo é mais para verificar qual que é a característica do solo, qual que é o tipo de solo, qual que é o tipo de fundação que a gente vai ter que executar. E aí, a partir disso, à medida que a gente vai verificando, analisa-se o impacto ambiental que o tipo de fundação, ou seja, qual que é a profundidade que eu vou ter que entrar dentro do solo, né, que a estrutura vai ter que entrar dentro do solo para dar a resistência necessária. E o solo aqui é um solo praticamente impenetrável, um solo de muito pedregulho, solo muito estruturado, então a gente não tem um impacto ambiental muito em relação à questão do solo. Outro aspecto fundamental deste cuidado ambiental foi a gestão da vegetação. Embora parte da área tenha exigido o corte de árvores, um plano rigoroso foi estabelecido para o replantio das espécies removidas. O projeto assume a responsabilidade por cada árvore retirada, buscando repor a vegetação de forma planejada e garantindo que o ecossistema local continue saudável e equilibrado. Em relação à parte da vegetação, é feito um trabalho de compensação ambiental, um replantio das mudas que foram retiradas. A gestão de resíduos também foi cuidadosamente planejada. Materiais como madeira, que poderiam ser descartados de maneira inadequada, estão sendo reaproveitados ou destinados para reciclagem, reduzindo significativamente o desperdício e o impacto ambiental da construção. O processo de descarte de resíduos sólidos também segue normas rigorosas, com empresas especializadas que garantem que os materiais sejam tratados corretamente, sem causar danos ao meio ambiente. Aqui a gente tem uma preocupação muito grande em relação a essa parte da poluição. Então, os resíduos que a gente gera, a gente tem uma empresa terceira que retira os resíduos. O principal resíduo que a gente gera aqui é madeira, né, porque a gente usa muita forma de metálica e forma de madeira. A forma metálica ela não gera esse tipo de resíduo, mas a madeira a gente gera resíduo e esse resíduo ele é destinado para um local específico e essa empresa faz reciclagem desse material. Então, a gente faz todo esse controle, né, inclusive com acompanhamento dos órgãos ambientais, faz esse controle de destinação desse resíduo. Além disso, a gente tem os nossos sumidouros, né, de águas servidas, as fossas, né, as famosas fossas. A gente tem uma empresa também que faz a retirada desse material, a limpeza e leva para a estação de tratamento de esgoto. Essas ações vão ao encontro com a campanha da Fraternidade 2025, que propõe um novo olhar sobre o cuidado com a natureza. A ecologia integral não se limita a ações pontuais de preservação, mas convida a uma transformação profunda na forma como nos relacionamos com o meio ambiente, considerando o espaço comum não apenas como um bem a ser explorado, mas como parte essencial da nossa convivência e espiritualidade. É importante que a igreja fale sobre sustentabilidade, eduque as gerações sobre isso, porque a igreja também é uma grande mãe mestra. Ela ensina o povo como deve viver, tá entendendo? Então, as nossas gerações futuras também devem entender tudo isso e viver e buscar. E a igreja deve falar sim, independente se alguém gosta, não gosta, algum setor da sociedade bata contra, nós devemos buscar o que é melhor para o ser humano, para a sociedade, não para um grupinho somente, para uma equipe. Então, infelizmente, muitas vezes não somos entendidos, mas a gente precisa dizer, proclamar, porque o Evangelho é palavra de Deus. Isso mostra que a construção da Casa do Pai não é apenas um projeto arquitetônico, é um reflexo do chamado da Igreja para um novo modo de vida em harmonia com a criação. A reflexão proposta pela campanha da Fraternidade de 2025 vai além das práticas individuais de preservação. Ela questiona a maneira como as grandes obras e ações humanas podem contribuir para o bem comum e para a sustentabilidade do planeta, sem sacrificar o equilíbrio ecológico.
Viu aí que maravilha, né, gente? Todas as leis sendo cumpridas, a gente cuidando dessa casa em comum, porque essa construção, você vê lá que abrange grande parte da natureza. E que bom que a gente tem esse compromisso ambiental, esse compromisso de cultivar esse lugar, que vai ser aquele lugar do nosso coração, que a gente vai receber os carreiros, muladeiros, os romeiros vindo de diversas partes do nosso país. E a gente continua te mostrando, viu, cada cantinho da nossa evangelização aqui no Alô Devoto, prestando contas a você de tudo que a gente faz com a sua contribuição e também zelando daquilo que é do Pai Eterno. Vou me despedindo daqui de você, mas olha, amanhã a gente se encontra, hein, em outro cantinho especial da evangelização. Beijo grande, até amanhã!